Boa noite. Que a graça do nosso Deus seja sobre nós. Que nós possamos nesta noite tirar todo o proveito para os qual Deus nos trouxe aqui. Eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele quer falar conosco e, ao ouvirmos, tenhamos a alegria de ser exortado, ser orientado pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de alegria nesta noite. Eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. Marcos 5, a partir do verso 21 até o final. Pedido de Jairo. O texto nos diz: tendo Jesus voltado o barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegou à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram
com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, à luz da Tua palavra, Senhor, queremos ser orientados, queremos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor Deus, de alento para continuar a nossa caminhada. Muitas vezes nos sentimos frágeis, muitas vezes até desanimados. Que haja nesta noite, Senhor Deus, em cada um de nós, o retomar da alegria de viver, o retomar do prazer de viver, mas que esse viver seja para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos aqui uma história difícil para a gente analisar. Um homem que procura Deus no momento terrível, a sua filha procura o Senhor Jesus, a sua filha está nos momentos difíceis, enferma, prestes a partir, como aconteceu, e Jesus se propõe a ir com ele resolver aquele problema. Mas, no meio da caminhada, eis que senão quando Jesus depara com mais uma situação que exigia atitude dele, ele para e observa o que está acontecendo. Eu, olhando para esse texto, imaginei como ficou aquele pai ao ver Jesus parar, há um tempo na viagem, para acudir uma outra situação. Imagine você diante de uma situação dessa: o senhor não vai cuidar da minha filha? Essa aí, peraí, calma, o senhor deixa aí, depois... Imagino a aflição do coração daquele pai. Reparem que no texto aqui, sofre uma interrupção na sua sequência cronológica. Ou seja, esse texto fala a respeito de um chefe, era alguém de destaque da sinagoga, um homem importante da liderança religiosa daquele povo, então ele se prostra diante de Jesus. Ele está na busca de uma solução para uma situação difícil, para uma enfermidade terrível, certamente muito grave, que estaria acontecendo com a sua filha. E Jesus então atende ao pedido daquele homem e sai com ele, vai com ele. Mas nessa caminhada, eis que senão quando Jesus é interrompido por uma mulher que, vindo por detrás dele, toca na orla da sua veste. Na busca também de cura de uma enfermidade que já se prolongava por um bom tempo, 12 anos. Era uma enfermidade que a excluía do convívio social. Ela não tinha o prazer de estar no meio das pessoas, e Jesus dá toda a atenção àquela mulher, a ponto de perguntar: quem me tocou? Ele percebe, ele sente. Aí sim, depois de curar a mulher, ele segue a sua viagem com Jairo para sua casa, e antes de chegar ali na casa do chefe da sinagoga, ele ouve a notícia de que a menina já morrera. Mas Jesus diz
a Jairo: não temas, crê somente. Imagine você numa situação dessa. Crer como? O que fazer? Senhor, o Senhor ouviu bem? A notícia que chegou nos dá conta de que a minha filha morreu. E assim, como seria a atitude nossa diante de uma situação dessa? Mas vamos em frente. Então acontece que o que acabamos de ler, meus amados, acima desse texto, quero ser objetivo e falar nesse texto sobre algumas realidades. Realidades que talvez esteja acontecendo na vida nossa, de cada um. E a primeira realidade é: a crise, seja ela qual for, é oportunidade de fé. A crise na sua vida, seja ela qual for, é oportunidade de você exercer fé, confiança. Repare-se na crise vivida por aquele homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Sua filha, 12 anos, começo da vida praticamente, gravemente enferma, ameaçada pela morte, e ele não podia fazer nada, e nada podia ser mais dramático na vida daquele homem do que aquela situação, do que aquele momento. Aquela, meus amados irmãos, com certeza era uma crise vivida por Jairo. E é na hora da crise daquele homem que a fé ganha a sua oportunidade. Há momentos na vida que nós chegamos à conclusão de que não damos conta de resolver. Foi o que aconteceu com aquele homem, Jairo. Reparamos aqui no texto, era um dos principais da sinagoga, homem de destaque. Não era, portanto, um homem qualquer, era um homem comprometido com a liderança religiosa daquele lugar. Ele tinha uma crença definida, que era o judaísmo. Ele era frequente naquele meio, uma crença a que Jesus não correspondia inteiramente. Pois bem, tanto faz. Esse homem, à luz do texto, não somente busca em Jesus, não somente vai atrás de Jesus buscando uma solução de vida para sua filha, como se expõe para todas as outras pessoas naquele momento, daquela comunidade. Ele chega a dizer: Senhor, vai lá, vai cuidar da minha filha. A minha filha está à morte. Meus amados, o texto diz que Jairo se aproxima ali e prostra diante de Jesus. Ele cai de joelhos, e não é uma coisa velada. Jairo não faz isso num cantinho, atrás de uma porta, atrás de um muro, não, ou na intimidade de um gabinete, não, ele faz isso no meio de uma multidão. Que me importa se vão me entender mal? Jairo não diz: olha, Jesus, eu não posso me expor aqui, eu não poderia estar aqui, mas eu queria suplicar que o Senhor atendesse o meu pedido. Eu sei que não é bom para mim estar aqui, talvez eu esteja enganado, errado, mas eu gostaria que o Senhor fosse lá salvar minha filha. Está à morte. Não foi assim. Ele procura Jesus, entende a minha situação, eu não posso me expor. Não é assim. Não foi assim que ele fez. Não foi com vergonha, não foi com medo, não foi querendo se esconder.
Esse homem invade a multidão e chega diante de Jesus e se prostra. Ele se despoja, ele se desnuda. Ele mostra quem de fato ele era naquele momento. Ele se compromete. Ele se arrisca. Qual era a sua crise, a sua dor? E como nós temos ouvido falar em crises nos últimos tempos, né, meus amados? Quantas crises, quantas lutas, quantas dificuldades. Por isso é que a crise é a oportunidade da fé. Pense nisso. A crise é a oportunidade da fé. Talvez se você nunca tivesse crise, se você nunca precisasse se prostrar diante do Senhor, você não ia descobrir o que é fé. Mas dessa fé, que não considera as aparências, e não se importa com os comentários, que não se detém no que vão dizer, que me importa o que vão dizer? Uma fé que só busca a resposta, uma fé que se sobrepõe às próprias convicções antigas, cristalizadas. Ele passou por cima de tudo isso. Jairo era um homem sério, era um principal da sinagoga, tinha uma outra visão. Às vezes a crise que tanto nos incomoda, a crise que tanto nos aflige, é a oportunidade da fé no Senhor Jesus. Isso é fé. Não uma fé escondida, não uma fé que só eu entendo, que só eu vejo, tímida, camuflada, de quem não se expõe, de quem não se compromete, mas uma fé que se desnuda. Uma fé que me faz prostrar diante de Deus. Que me importa o que vão pensar, o que vão achar, mas eu tenho coragem de me prostrar diante desse Deus, me desnudar diante dele. Uma fé que descobre a alma, uma fé que escancara o meu ser. Muitas vezes nós passamos por situações assim. Na hora da dificuldade, da luta, do problema, nós nos derretemos diante de Deus. Será que isso tem acontecido na vida nossa mesmo, de verdade? Será que nos momentos difíceis você tem se derramado assim, desta forma, na presença de Deus? Meus amados, essa é uma fé que não vê outra coisa senão o poder de Deus naquele que ali estava, o Senhor Jesus, o Senhor da vida, aquele que poderia resolver o problema. Assim, para aquele homem, principal da sinagoga, principal daquela região, daquela religião, chegar a tal atitude é porque havia ali, sim, nele, uma sensibilidade profunda de compreender que aquele homem podia resolver o seu problema. Esse tal Jesus de Nazaré, no qual havia algo que até então ele não tinha conhecido, mas ele consegue acreditar que o momento difícil da sua vida poderia ser resolvido por aquele Jesus. Jairo, embora fosse certamente um homem entendido nas Escrituras, e já ouvira falar de muitos milagres, certamente, ele compreende que ali estava alguém que, contradizendo todas as suas tradições, lhe passava certeza de que era capaz de tirar a sua filha daquele perigo da morte. Assim, lá está Jairo, prostrado aos pés do Senhor Jesus, sob o olhar certamente espantado de uma multidão de pessoas, muitas pessoas ali, isso sem falar do olhar de censura que exerciam aquelas funções, de quem exercia aquelas funções como ele.
iguais ou, quem sabe, superiores. Guarde bem isso, meus amados, a crise que incomoda você, a crise que incomoda de verdade, pode ser a sua oportunidade de fé. Enquanto há uma expectativa de que você consegue resolver o seu problema, talvez a fé não seja tão necessária. Mas é lá naquela dificuldade que você chegou à conclusão, eu não dou conta de resolver, que há lugar para a fé. Fé nesse Jesus maravilhoso que traz a novidade de vida. Fé nesse homem que pode resolver as peripécias da nossa vida, que traz um poder que não se conhece, a não ser através da intimidade com Ele. De ter essa intimidade com Ele. Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Foi na crise mais aguda, foi na crise mais intensa que eu me prostrei aos pés de Jesus. Eu vivi afastado do caminho do Senhor. Voltei para a igreja, mas não com tanta firmeza, e as lutas, as dificuldades me foram fazendo compreender que aquele Jesus podia resolver os meus problemas. Eu me prostrei literalmente, me prostrei, me abri, me desnudei, me descobri por inteiro, me esgarcei, me virei o avesso. Eu deixei de ser quem eu era e eu disse, Jesus, por favor, me socorre, alivia o meu coração. Eu vivia perdido no mundo, eu vivia fazendo coisas que não se deve fazer. A crise, meus amados, é a oportunidade da fé. Muitas vezes nós achamos que estamos no mundão fazendo um monte de coisas erradas e que nós nunca vamos nos envergonhar disso, mas no dia que nós temos um encontro com Cristo e sabemos que Ele pode resolver o nosso problema, então tudo muda. A crise é a oportunidade da fé. É lá na crise que você descobre quem é Jesus. É lá, exatamente ali. E então, a segunda realidade é que a fé, uma vez exercida na oportunidade que a crise estabelece, ela tem que promover o exercício da paciência. Imagine você na situação daquele homem. A sua filha à morte. Você não vê outra alternativa. E você deposita a sua fé naquele que vai passando. E você diz, Ele pode resolver o meu problema. E Senhor, a minha filha está enferma. E Jesus então acompanha esse homem. Ele se dispõe a ir com ele. E no caminho há lá um entreveiro, alguém toca e ele para dar assistência. E aí você fica agoniado, meu Deus, e minha filha? Esse é o Senhor que nós estamos querendo apresentar para vocês nessa noite. O Senhor que faz com que a fé, uma vez exercida na oportunidade que a crise estabelece, ela tem que promover o exercício da paciência. Muitas vezes nós queremos e queremos ontem. Não é assim que funciona. A leitura que fizemos foi interrompida na cura da mulher, que nada tinha a ver com Jairo, nem com a sua filha, que não tinha nada a ver com aquilo, e eu fico pensando o que Jairo poderia ter sentido naquela hora. Ele vai parar, ele vai deixar de me atender para atender outra pessoa, depois de se escancarar todo, depois de se prostrar aos pés de Jesus, e depois de conseguir levá-lo consigo para a sua casa. Nessa caminhada, então, que para Jairo era urgentíssima, Jesus para na estrada. Depois disso, meus amados,
Jesus simplesmente para e atende aquela mulher. Isso levou algum tempo. Imagino aquele homem, a angústia. O que a igreja acha que Jairo sentiu naquele momento? Já parou para pensar o que passou na cabeça de Jairo naquele momento? O que você sentiria naquela hora? Ele vai para me atender e para atender outra coisa. Minha filha está morrendo. Imagine se a sua filha estivesse à morte e você tivesse se exposto inteiro diante de Cristo, e se ele tivesse disposto a caminhar com você, ir até lá, e de repente Jesus lhe diz: espera um pouquinho, eu tenho algo a ser feito. Um pouquinho só. Jairo, é só um instantinho. Eu vou atender aqui aquela mulher, depois a gente continua. Nós que somos imediatistas, queremos a coisa é agora. Aquela parada levou tempo. Jesus teve que descobrir no meio da multidão quem tinha tocado nele, e ninguém sabia, até que aquela mulher se revela e ele fala com ela, e ele conversa com ela. Que a igreja acha, meus amados, que Jairo sentiu naquele momento? O que você sentiria nesse momento? Jesus, por favor, vamos embora. Deixa essa mulher aí. Ela já sofre há 12 anos. Ela pode esperar mais um dia. Mas a minha filha está morrendo. E Jesus, será que não dá para o senhor andar mais rápido um pouquinho? Será que não dá para o senhor me acompanhar? Depois eu até volto com o senhor, eu trago o senhor aqui. Posso até lhe ajudar com os meus recursos, mas vamos embora logo cuidar da minha filha. E Jesus para e diz: quem me tocou? Imagine, ninguém sabia, até que aquela mulher sem saída se identifica. E ela diz: fui eu, Senhor. Fui eu, mestre. Me perdoa. Talvez eu não devesse fazer isso. Não, não, filha. A tua fé te salvou. Era isso que você tinha que fazer. Mas o que eu quero é que tu te identifiques, porque a comunhão comigo não pode ser escondida. Ela não podia simplesmente ter essa comunhão com Cristo às escuras, escondida, e Jesus queria que ela se revelasse. Tem que ser como a de Jairo aos olhos de toda a plateia. Muitas vezes nós até queremos ser crentes, até vamos na igreja, mas se alguém no trabalho, se alguém no serviço, na escola, você é crente? Não, não, não. É necessário sairmos do anonimato, meus amados. Deixa que te vejam curado, para que todos aprendam contigo. Deixe que todos vejam a transformação da sua vida pelo poder de Deus. E lá está o pobre do Jairo. Mas Jesus: vamos embora, Senhor. A minha filha está morrendo. É isso mesmo. A fé impõe paciência. O grande problema que nós vemos nos nossos dias é essa falta de paciência. Senhor, eu estou com esse problema, eu peço ao Senhor que resolva, e já no dia da manhã, mas Deus não me ouve, Deus não faz nada, porque a crise reclama a solução rápida. Não é verdade? Estamos em crise, isso é para ontem. Quem é que está em crise e não tem pressa? Meus amados, a fé diz assim: só um instantinho, espere um pouquinho, só um momentinho, porque não é só você não é só você que está sofrendo não, é mais gente. Não pense você que você é vítima do mundo e da vida, não pense, só você passa por isso, a única vítima.
É preciso ter calma, é preciso esperar, eu sei. O tempo é difícil, não se preocupe, não te agites, não te apresses, não desespere. Aprenda a esperar em Deus. Meus amados, é bonito isso, não é? Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a dizer: Senhor, eu confio na tua providência. Eu sei que no momento certo tudo vai se resolver. Eu sei que Jesus deve ter observado Jairo ali na sua infinita sensibilidade. Jesus deve ter percebido a inquietude daquele homem, esfregando e pensando na filha, mas lá está o Senhor Jesus parando para socorrer alguém. Parece que ele não está preocupado com coisa alguma. Se a crise é a oportunidade da fé, a fé é o exercício da paciência. Nós vivemos numa época e não temos tido tempo para paciência. Segunda lição desse tópico: espere, aprenda a esperar no Senhor. A terceira realidade que eu quero comunicar com os irmãos é: a crise é a oportunidade da fé. A fé é o exercício da paciência. A paciência está aqui. O verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: diga aí agora no seu coração, não temas, mas crê. Acredite, tenha fé, crê somente. Essa é a terceira lição. A crise é a oportunidade da fé. Se você está tudo bem, se você está tudo maravilhosamente bem, se você não tem enfermidade, o dinheiro está caindo normal, as dívidas estão tudo pagas, eu vou passear para onde eu quero. A tendência da fé é diminuir. A fé é o exercício da paciência. Sem paciência, a fé não tem como caminhar. A paciência é o desafio da perseverança. Ninguém vai perseverar se não tiver paciência. Nós queremos que Jesus resolva o nosso problema, mas isso é hoje. Se eu não tiver paciência, não vai acontecer. Jairo certamente teria desistido. Jesus, minha filha morreu. Pode ficar, pode voltar. Não vou mais tomar o seu tempo, eu sei que o senhor tem outras coisas para fazer. Ou então ele poderia ter pensado: viu só, Jesus, o senhor parou para dar atenção para outra coisa e eu perdi minha filha. Meus amados, Jesus, por conhecer a alma humana imediatamente, sem deixar que Jairo dissesse qualquer coisa, Jesus afirma: Jairo, não temas, crê somente. Creia somente. Já que você me buscou, já que você desnudou a sua alma, já que você se expôs a esse ponto, já que você se comprometeu, já que você se prostrou, já que você esperou um pouco enquanto eu curava aquela mulher. Jesus continua e insiste: Jairo, espere mais um pouco, persevere. Porque você não me buscou, não foi atrás de mim à toa. Eu sei que você precisa, você não fez o que fez por uma razão qualquer. Mas, meus amados, será que nós temos tido essa compreensão com Deus? Jesus está dizendo: você, Jairo, teve paciência até aqui, espera mais um pouquinho. A perseverança é a paciência diante da impossibilidade.
Nós somos imediatistas, porque ter paciência é uma coisa, enquanto for possível, eu vou esperando. Enquanto tiver a expectativa, eu vou acreditando. Mas diante da impossibilidade, diante das dificuldades, a paciência, muitas vezes tem faltado. E ela tem que se transformar em perseverança. Eu preciso perseverar, eu preciso acreditar. Você já parou para pensar o tamanho da sua fé? Você já parou para pensar até que ponto você tem fé? Você já parou para pensar se numa situação dessa, qual seria a sua atitude? A quarta realidade e última, a perseverança é a bênção do milagre. Jesus, tomando a menina pela mão, disse: Talitá cumi. Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente aquela menina se levanta e põe-se a andar. O milagre aconteceu. Parece que se tornou uma coisa vulgar nos dias de hoje. Aquele milagre era algo tão gracioso. Parece que hoje falar em milagre é uma coisa tão fora da nossa realidade, tão vulgar. Com hora marcada, o que se tem feito por aí, igrejas que marcam horas para o milagre tal, não sei das quantas, em reuniões extraordinárias, em montagens litúrgicas sedutórias, culto do descarrego, não sei das quantas, templo do milagre, não sei das quantas. Não é isso que a Bíblia diz. Nós temos um verdadeiro milagre aqui, partindo de uma crise que dá oportunidade à fé. Uma fé que desnuda, uma fé que vem à tona, que descobre, que compromete, uma fé que exige paciência. Nós vivemos numa época que paciência está fora do nosso calendário. Ninguém tem paciência. É a espera que às vezes se torna numa impossibilidade. E muitas vezes nós chegamos à conclusão: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. A menina morreu, sua filha morreu, Jairo, por mais que sejam verdadeiras palavras dessa gente, Jesus está dizendo: Jairo, não temas. Você já passou por uma situação de crer em alguma coisa desse sentido? Eu sei que Deus vai fazer o melhor. Eu sei que Deus não me abandonou. Eles estão dizendo, Jesus está dizendo: crê somente. Acredite, porque o impossível não existe em mim. É isso que Jesus está dizendo. Menina, eu te mando, levanta-te, volte à vida. Reparem, meus amados, vejam aí, no verso 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. A criança não estava morta. A criança apenas dormia. Mesmo que riam de você. E esse é o grande medo, principalmente dos mais jovens, das pessoas rirem. Mesmo que digam: esse camarada é um louco, já não sabe o que é impossível. Fica ele aí a falar desse Jesus, acreditando que daí possa sair alguma coisa. Fica esse cabra a ir na igreja aos domingos para ouvir aquele pastor falar dessas bobagens. É isso, meus amados, que a Bíblia nos ensina acerca desse Jesus. Eu gostaria que nessa noite a gente fizesse uma reflexão. O que tem sido a igreja do nosso tempo? Como tem sido
seu relacionamento com Deus. Venha para a igreja para ficar cantando hinos, louvando, cultuando, mesmo que riam, mesmo que não entendam, mesmo que haja chacota, não importa. O que importa é que eu estou com Cristo, não temas, creia somente. E lá sai a menina do quarto e torna amarelo o riso daquela gente. Ela está viva. Ela foi ressuscitada. Mas quantos de nós, as nossas famílias, precisam serem ressuscitados? Estão mortos na fé. Estão buscando alternativas mundanas. Nós é quem temos que alertá-los. Nós é quem temos que mostrar fé. Nós é que temos que mostrar o que é o Senhor Jesus que nós cremos. Riam. Lá vem Jesus atrás dela. Riam. Deixe que o mundo ri. Deixe que falem. Creiam somente. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não desespere. É porque talvez o momento do Senhor Jesus ainda não chegou. Tenha fé. Esse momento vai chegar. Que Deus nos abençoe. Podemos encerrar, pastor? Ok, então nós vamos convidar os amados a se colocarem de pé. Nós vamos orar assim, encerrando o nosso culto. Não sei se você está vivendo algum problema, alguma dificuldade. Coloque isso na presença do Senhor. Tenha aquela fé que aquele pai daquela criança teve. Acredite, o Jesus que agiu lá é o mesmo de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, à luz da Tua palavra, Senhor Deus, nós temos acesso a textos como esse que revigoram a nossa fé. Ó Deus, que a cada dia na nossa caminhada nesta vida, possamos ser, ó Deus amado, Deus bendito, tocados pelo Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus amado, esteja a cada dia aumentando a nossa fé. Vivemos momentos difíceis da história da humanidade, Senhor. São muitos desafios, são muitas lutas, são muitas enfermidades. Mas nós cremos, ó Deus bendito, que o Senhor hoje é o mesmo que foi um dia e será sempre. E diante do Senhor, nesta hora, nós nos prostramos, nós nos quedamos, reconhecendo, ó Deus, a grandeza do Senhor. E mais que isso, a nossa pequenez. Queremos rogar do Senhor, ó Deus bendito, se há porventura nesta noite, nesta casa de oração, alguém passando por situação difícil, que seja, Senhor Deus, tocado pelo poder do Senhor. Ó Deus, visita com poder a cada família aqui presente. Aqueles que estão passando situações de enfermidades, lutas terríveis, muitas vezes, ó Deus, desajustes. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja fortalecendo essas vidas. Cuidando, Senhor Deus, para que haja em nós sempre a expectativa, a convicção, a certeza de que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Ó Deus amado, nós Te louvamos e bendizemos pela semana que passou. E Te pedimos, rogamos do Senhor, ó Deus bendito, que nos conduza na semana que está começando, ó Deus, em tudo o que formos fazer,
que sejamos, Senhor Deus, orientados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Cuida das famílias da nossa igreja. Cuida, Senhor Deus, dos projetos dessa igreja. Nós sabemos que todos eles têm a ver, ó Deus, com o crescimento da nossa fé, com o crescimento do nosso conhecimento do Senhor. Portanto, ó Deus bendito, coloque em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para o louvor do Teu nome. E assim nós oramos, Senhor Deus, rogando do Senhor que o Senhor nos leve de volta os nossos lares agora, debaixo do cuidado do Senhor, nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Ó, meus amados, podem